Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, nós estamos aqui no Hemo 2023, na gravação de mais um episódio do Hemoplay. Nós vamos falar nesse episódio um pouquinho sobre o Comitê de Odontologia na BHH. Vou tentar falar um pouquinho da história, um pouquinho da atuação do comitê e chamar a atenção de todos, lembrados da atuação desse comitê no próprio congresso. A gente tem um simpósio de odontologia, a gente vai aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui eu, Leandro Dorigan de Macedo, que coordena o comitê junto com a doutora Fabiana Ganzotto. Estão aqui com a gente o doutor Paulo Santos, o doutor Eliton Espíndola, que compõem esse comitê desde a criação dele, e estão aqui para trazer um pouquinho dessa história e para contar um pouquinho para a gente da atuação do comitê ao longo desse tempo todo, né, Fabiana? Isso aí. Então, Paulo, obrigada por estarem presentes aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente como é que o comitê surgiu, como é que surgiu o encontro de vocês e essa ideia de formar esse grupo. Legal, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar junto com vocês. Nós éramos um grupo de menos que 10 dentistas no Brasil que atendia esse grupo de pacientes. Isso foi no século XX, né? Antes da virada do século. E houve um encontro em São Paulo, inicial, dentro de um dos congressos, quando ainda era Sociedade e Colégio, antes de se tornar a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e aí teve um encontro que marcou o primeiro simpósio de odontologia, que foi em Foz do Iguaçu, no ano de 1998. Naquela época, o ponto alto foi discutir o selante de fibrina para uso em pacientes anticoagulados, né, que tinham discrasias sanguíneas. E de lá para cá, então, estamos chegando agora no 25º, quer dizer, é uma história de 25 anos fazendo esse simpósio de odontologia. Perfeito, cara. Uma coisa boa, importante que a gente tem que lembrar é que ao longo dos anos foi mudando o perfil, né, do nosso comitê. O nosso comitê era composto basicamente de profissionais que trabalhavam no centro. Acho que eu era o único que tinha da hematologia. Eu também. Você, né, os outros eram de hemocentro. E hoje em dia a gente tem um perfil mais de hematologia, né, do que os profissionais de hemocentro. Eu acho que em virtude, né, do fluxo, né, de atenção de pacientes da oncologia no Brasil. E uma curiosidade que eu ouvi vocês falarem, né? Fico imaginando esse primeiro simpósio, como foi a audiência de dentistas? Vocês lembram? Porque era uma época em que, para quem não é dentista e está ouvindo, a odontologia dentro do ambiente hospitalar, ela vem crescendo muito nesse tempo, mas a gente sabe que ela começou assim, engatinhando, né? Fico imaginando nesse período, como que vocês conseguiram organizar esse simpósio. Imagino que foi organizado pelas pessoas que também eram envolvidas no assunto, né? O Brasil é um dos países que tem o maior número de pacientes hemofílicos e a gente sabe desse desafio que foi nessa época toda, numa época em que a gente não tinha tantas opções terapêuticas e tudo mais. Mas eu fiquei com essa curiosidade, assim, como foi a audiência? Tinha muitos dentistas? Como vocês convidaram? Como foi? Na realidade, se a gente for lembrar, era um grupo de pessoas que lidavam com hemofilia. Tinha a professora Elvira e o professor Luiz Alberto, naquela época, que já tinham ido ao Congresso Mundial de Hemofilia, trabalhavam junto com a Anvisa para construir manuais, para poder dar suporte para os dentistas. E aí foram convidando pessoas de hemocentro. E nesse convite também vieram os que atendiam pacientes oncohematológicos, e naquela época estava começando o transplante de medula óssea também no Brasil, tinha poucos anos. Então também eram poucos dentistas. Eu me lembro que nós éramos em 5 em transplante de medula óssea nisso. Pouquíssimos, e a maioria de instituição pública. De instituição pública. A gente não tinha esse perfil de público e privado
que a gente tem hoje em dia, né? E assim, o meio de divulgação era outro, né? Que a gente não tinha mídia, né? Era tudo por telefone, que a gente se Era por comunicava. telefone. Acho que a gente não teve nem ideia. Os colegas. Sim, Não, foi assim. Vamos nos encontrar no Congresso da Sociedade. Acho que todos se conheceram. Era o Wellington do Hemorinho, eu Vira, né? O Jorge, eu acho que já frequentava nessa época, o Luiz Alberto Júnior, o Luiz de Florianópolis, o Luiz Antônio de Florianópolis, a Célia de Manaus. A Célia de Manaus. Isso, e a Renata de Natal. A Renata já estava. É esse grupo que ficou durante longos anos. Né? Tinha um ou outro que foram, assim, foram chamados para participar e que não continuaram depois no grupo, mas eu acho que nós não tínhamos 15. E nós ficamos surpresos que tinha muita gente naquela época. E como surge, porque era uma época em que a gente tinha o colégio e a sociedade, né? Quando surge o Comitê de Odontologia, nós estamos falando, a gente estava até comentando sobre 25 anos de atuação, né? Mas a BHH não tem esse tempo todo de existência. A gente sabe que ela veio de uma fusão do colégio com a sociedade. Como nasce o Comitê de Odontologia dentro da BHH? Nasceu junto com a BHH? Como foi esse movimento? Um dos idealizadores dessa fusão é o atual presidente desse congresso, que é o Dr. Carlos Sérgio Chiattoni. E o Dr. Carlos Sérgio Chiattoni também era o chefe da Santa Casa na época. E eu estava na Santa Casa, junto com o professor Carmina, da Unicamp, e a Elvira era dentista do Hemocentro e do transplante na Unicamp. Então, se juntaram as sociedades e esses profissionais que eram os médicos que estavam à frente dessa fusão, sabendo já do histórico e trabalhando por nós, falaram assim, vamos fazer junto o comitê. Então, quando surgiu a fusão, criou-se a associação, a BHH, fomos convidados. E como já tínhamos esse histórico do simpósio de odontologia nos congressos, eu acho que só foi uma consolidação e uma oficialização da formação do comitê. E aí, é claro, já existiam outros centros já envolvidos. Já não éramos mais 10 a 12, aqui já tinha 20 quase. E então, como é que tu percebes nesse tempo, nessa trajetória, no perfil de participantes do simpósio de odontologia? Nós tivemos uma mudança interessante. A gente tinha um perfil, basicamente, de profissionais que trabalhavam com hemocentros e, ao longo dos anos, fomentando os que trabalhavam com oncologia. E, ao longo dos anos, foram chegando os alunos das pós-graduações e os acadêmicos de odontologia que também passaram a frequentar o nosso simpósio. E para a gente isso foi muito bom, né, Paulo? Eu acho que essa renovação é super importante, né? E a gente atrair esses novos membros para o nosso comitê. Acho que foi super legal. Né? É bom incluir aí o grupo das residências, né? As residências que começaram a ter residências de oncologia e oncomata, essas residências trouxeram também um grupo que não era de pós-graduandos nem de acadêmicos. Eram de outro tipo de formação e isso foi um incremento bem legal. E com uma participação bem interessante, que a participação não era só no nosso simpósio. Vinha ao EMPO e participava com a apresentação de pôster, e depois que nós introduzimos a apresentação dentro da nossa programação, a participação aumentou. Quando a gente pensa, eu estou aqui pensando enquanto vocês falam, a sorte que eu e Fabiana tivemos de já pegar esse comitê pronto, né? Que veio pronto de um trabalho de muitos anos, feito a muitas mãos. A gente está aqui com o Paulo, com o Elton, mas várias pessoas que trabalharam para isso, Geisa, o Luiz, que a gente chama de mãe, o Júnior, a Elvira, o Wellington do Rio de Janeiro, enfim. Para vocês, óbvio que a gente sabe o que o comitê faz pela odontologia dentro da BHH hoje em dia, e depois eu e o Fabiano vão falar um pouquinho sobre isso. Mas numa análise retrospectiva e até crítica, assim, o que vocês acham
vocês destacam? Quais foram os pontos importantes de atuação do comitê ao longo dessa história, né? O que ele proporcionou dentro para a odontologia, dentro da sociedade, dentro da hematologia? Queria que vocês tentassem pontuar as ações do comitê, o que vocês lembram, assim, foram pontos importantes ao longo dessa história. Eu acho que a principal conquista, a principal atuação foi compartilhar conhecimento, que foi o início de tudo. Todo mundo que vinha ao nosso simpósio sempre se sentiu super à vontade de ter contato com vários profissionais assim, que já estavam na área há muito tempo, e o conhecimento sempre foi compartilhado de uma maneira muito espontânea. Eu acho que isso aí foi o ponto alto, sempre foi o ponto alto do nosso comitê. O acolhimento, o termo certo é isso, o acolhimento sempre foi assim, excelente. E a partir daí, eu acho que vieram outras ações, né, como a publicação de artigos científicos e a participação na nossa revista. Eu acho que o Paulo pode falar melhor dessa parte, né, Paulo? E a nossa prova de proficiência. Eu acho que são as contribuições que nós... Eu acho que realmente alguns pontos de destaque foram esses. Eu acho que um destaque é a manutenção do simpósio. Quer dizer, 25 anos de um simpósio e com um público crescente, eu acho que isso é uma conquista, né? E isso está de acordo com o que o Wellington falou, com disseminação desse conhecimento. Ter um representante da odontologia no corpo editorial da revista, que hoje é uma revista importante, bem indexada internacionalmente, isso também é uma conquista para o comitê, que é o único profissional não médico, mas dentista prescritor que participa do corpo editorial. Estamos aí não sei se é a 4ª ou 5ª edição da prova de proficiência. Eu acho que a prova de proficiência é uma conquista importante. Os profissionais que fizeram relatam que a proficiência foi um diferencial para reconhecimento da equipe onde eles trabalham. Então, eu entendo que esses são os pontos principais seguidos. Aí eu concordo com ele, que a questão das publicações. Inclusive, boa parte do comitê que você, Leandro, coordenou recentemente, nós publicamos 3 edições, 3 partes de um consenso pré, durante e pós-transplante, para que os brasileiros e o mundo inteiro saibam como nós, aqui no Brasil, pensamos a respeito da abordagem de pacientes no transplante de medula óssea. Queria chamar a atenção para esse ponto, até para servir de estímulo para a publicação da revista. Eu não sei qual tem sido a experiência dos demais atores com relação a esse consenso, especificamente. Tem me causado uma grata surpresa a quantidade de e-mails de fora do Brasil que eu recebo com relação a esse consenso. Hoje mesmo caiu aqui na minha caixa de e-mail 4 e-mails de pessoas fora do Brasil que leram a primeira parte do consenso e que acharam muito interessante, pediram mais informações, para chamar a atenção à importância, não só a importância da revista ter sido indexada, mas eu acho que o fato dela ter sido indexada aumenta bastante a leitura dela dos não brasileiros, né? Isso é certeza, Leandro, que inclusive já há citações de artigos internacionais aos artigos publicados no consenso. E veja, foi publicado esse ano. Então, assim, já há citação desses artigos. Quer dizer, a representatividade que isso tem para outros centros, para outros serviços do conhecimento disseminado a partir aqui do Comitê da BH. E lembrando que esse trabalho foi um trabalho que foi realizado a muitas mãos, né? Através de diversos profissionais que têm conhecimento amplo na área. Se a gente for pensar, então a gente falou um pouco aqui da história do comitê, o que o comitê trouxe para a odontologia dentro da BHH, e também é importante a gente dizer que isso só foi possível porque a BHH, para mim, é claro que é uma instituição que tem uma visão multi-interdisciplinar. Fica um agradecimento, acho que de todos nós aqui, de hoje, dos antigos, dos mais antigos ainda, dos que estão e dos que não estão aqui. Um agradecimento oficial, acho que em nome da odontologia, a BHH. Eu sempre digo, eu convivo muito próximo de 2 sociedades, a BHH e a SBPMO, que eu me sinto tranquilo em falar da SBPMO também, mas que são 2 sociedades que são muito parecidas nesse acolhimento profissional.
Mas falando especificamente do comitê, eu fico pensando, e sempre discuto, a gente discute entre a gente, discute com a Fabiana, o desafio que é a gente dar condições e trazer melhores condições ou trazer algum produto que estimule novas pessoas a participarem desse mundo de odontologia hospitalar, desse mundo de hemoterapia, principalmente num cenário em que a gente sabe que a demanda do mercado é muito alta para questões estéticas que tem a sua importância, sem dúvida, assim como a parte de odontologia hospitalar. E eu ia perguntar aqui para a Fabiana, para a gente caminhar para o final dessa nossa conversa, que a gente pudesse elencar um pouco os que estão ouvindo a gente, né? Os que já participam do comitê, os que participam do EMO, os que participam dos eventos de odontologia hospitalar. Quais são as motivações e o que esse comitê pode oferecer para estimular que as pessoas se associem à BHH? Quais são os diferenciais? O que a gente tem oferecido de produto, né? Tanto para o consumo quanto para a produção de novos produtos, seja ele produto de pesquisa, seja voltado para assistência, enfim. Mas queria, para a gente conseguir encerrar, de cada um de vocês, assim, começando pela Fabi, depois o Paulo e o Wellington, que a gente trouxesse algum aspecto que estimulassem as pessoas a, olha, isso é legal, eu quero, faz sentido, né, se associar a BHH e viver um pouquinho. Eu acho que a odontologia dentro da BHH conseguiu, né, grandes espaços e tem hoje uma grande importância dentro da associação. E essa troca de experiências com os profissionais médicos e os não médicos, participar desse evento incrível que é o EMO, né, com toda a sua grandiosidade, o espaço que a odontologia vem conseguindo e vem tendo na grade do simpósio, a importância e a dimensão do nosso simpósio também, e a troca de experiências com os profissionais, né, que envolvidos na área da odontologia, na hemato, no hemato, no transplante. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho, Leandro, que é importante o dentista ver como um mercado de trabalho. É um mercado que ele é rentável também. A população que tem doenças oncohematológicas, ela não para e ela só vai aumentar. E é um desafio fazer o diagnóstico e dar o suporte na odontologia para esses pacientes. E quando você atende esses pacientes, no meio odontológico parece que você está sozinho. E aqui é o lugar de encontrar é a terapia de grupo da odontologia, né? Você bate um papo, discute um caso, tira uma dúvida, aprende novos desafios e aí você consolida a sua frente de trabalho. Para não ter só poucas unidades, referências para toda uma população. Tem população que precisa do atendimento e às vezes não tem um profissional habilitado. Então, lembrar que é o mercado de trabalho e aqui é o lugar de atualizar e ter esse contato gostoso e de aprendizado. Eu concordo com você. Eu acho que o diferencial do aluno, o profissional que quer ingressar, é exatamente isso. É saber que a dúvida que ele tem no consultório, que ele tem no hospital, vai chegar aqui, vai ser compartilhada e todos nós compartilhamos conhecimento, né? Gratuitamente, espontaneamente. A pessoa se sente muito bem acolhida. Então, o diferencial do nosso comitê é exatamente esse. Para a gente poder encerrar aqui, eu vou tentar elencar e se fiquem à vontade de acrescentar o que a gente tem como comitê. A gente, porque o Paulo e o Edson estão aqui contando a história, mas são super atuantes no comitê. O que a gente tem oferecido, principalmente nesse último ano, que estimule as pessoas a se associarem à BHH. Então, eu vou citar aqui rapidamente, nós temos feito alguns webinars, né, abertos e gratuitos, tentando envolver outras sociedades, a Sociedade de Estomatologia e de Patologia, que é uma sociedade de odontologia. Nós estamos fazendo uma sequência de discussões de caso clínico, que tem sido muito interessante,
com uma audiência muito boa. Aliás, a gente gostaria de convidar, né, Fabia, Paula, todos que continuem se inscrevendo e participando, além da possibilidade de participar de consensos e outras atividades. Mais alguma coisa? Participação na escrita de trabalhos científicos, né? Eu acho que esse é bem relevante. A questão, inclusive, da prova de proficiência. A prova de proficiência hoje abre caminhos bem importantes dentro dos hospitais. Ainda está aberta, a inscrição está aberta, a inscrição ainda para esse ano, dá para se inscrever e participar. E está fazendo mais um episódio do Hemoplay Podcast. Sim. Que com certeza é uma oportunidade legal e mais um motivo, mais envolvimento do Comitê de Odonto junto à BHH. Sim. Então, a gente termina aqui com um convite para todos, para se associarem à BHH, fazerem parte, seguir as atividades do comitê. E gostaria de agradecer a Fabi, a parceria, esses trabalhos todos juntos, ao Paulo e ao Edson também pela parceria, pelo companheirismo, pela generosidade, pelos trabalhos todos prestados à BHH, especialmente a esse comitê e a todos os outros colegas que também só não estão aqui porque não cabem caber a todos eles. Bom, muito obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.